E aí, beleza? Eu sou o Danilo, criador do sistema Delphos RPG, e nesse vídeo eu vou estar fazendo a criação de um personagem e passando também os testes, como que funciona o combate no sistema Delphos RPG. Eu vou estar usando aqui o livro Reino das Pirâmides, mas é o mesmo esquema na Odisseia. Então primeiro, nós vamos ter 4 passos da criação do personagem, que vão estar influenciando só na parte do background dele. No caso, a escolha da espécie, sua agenda, fraqueza e os itens emocionais. As raças que tem aqui no livro são semi-humanos, anubianos, minotauros, naga, e os povos humanos, se são do Império, se são de fora do Império. Se você quiser jogar com outras raças, dá também. Você pode colocar elfos, anões, halflings, sem problema nenhum. Ou alterar a forma do seu personagem. Por exemplo, eu quero jogar com um minotauro, mas eu quero que ele seja um alce. Sem problema. Eu quero jogar com um humano, mas ele tem 2 cabeças. Sem problema. Tá? O visual do seu personagem não influencia na mecânica. É só na sua lore. Temos também a parte aqui da agenda, fraqueza e itens emocionais, que eles servem para estar dando cor para o seu personagem. Então, por exemplo, a agenda, você pode selecionar uma das agendas aqui ou rolar um D6. Então, por exemplo, digamos que você vai lá e joga e sai, por exemplo, é um mercenário, está sendo chantageado, é parente de um grande explorador. É para dar, como eu disse, cor ao seu personagem, ou você pode usar também nos NPCs. A fraqueza, no caso, por exemplo, ele tem um inimigo jurado, é um ex-criminoso, é louco, tem alguma necessidade de alimentação especial. E os itens emocionais, é algo que ele leva com ele, que é importante pro personagem. Tem uma máscara cerimonial, um brinquedo da sorte do filho. É assim que funciona, então, essa parte do background do personagem. Depois disso, nós temos equipamentos, aliados e magias. Todo personagem no sistema Delphos, ele é capaz de lançar magias. Tá? Mesmo que ele seja um guerreiro, se ele quiser, ele pode ter algumas magias. Menos do que um mago, por exemplo, ou um clérigo, mas ele também pode ter algum conhecimento arcano. As armas, elas são divididas entre armas simples, armas leves, médias e pesadas. Esse valor com o sinal de mais é o dano que elas causam. Então, caso você esteja usando, por exemplo, uma manopla, ela causa 3 de dano para cada golpe que acerte. Uma coluna jônica causa 8 de dano. Uma arma gigante, 10 de dano. Mesma coisa com armas à distância. As armaduras, no caso, elas absolvem o dano. Então, por exemplo, um broquel, ele vai absolver 2 de dano. Um escudo vai absolver 2, uma armadura parcial, absolver 3. O seu personagem pode estar somando. Caso ele use, por exemplo, um escudo e uma armadura, ele vai estar somando a defesa deles. Então, por exemplo, um personagem com uma armadura parcial e um escudo, ele vai estar tendo um total de 5 de proteção. Então, se o inimigo causar 6 de dano, ele só vai estar recebendo 1 de dano. Aí nós temos aqui um personagem já feito, no caso, o Amon. Ele já tem distribuídos aqui 20 pontos entre seus atributos e seus feitos. Sempre que ele for fazer um teste, eu vou tentar ver qual ação, qual das ações aqui se aproxima mais do que ele está tentando realizar. Por exemplo, se ele está querendo arrebentar uma porta, seria um teste de atletismo. Eu vou estar cruzando as características como se fosse um jogo de batalha naval. Então, por exemplo, para ele arrombar uma porta, ele ia estar fazendo um teste de atletismo. Seria a soma aqui de corpo e físico. No caso, ele tem 3 em corpo, 3 em físico. Ele ia rolar, no total, 6 dados de 6 lados. E para conseguir isso daí, a façanha, arrebentar a porta, ele ia precisar tirar o valor 6 em pelo menos um dos dados. No caso, por exemplo, se ele quiser resistir a um ataque mental, seria a soma ali de físico e espírito. Seriam 5 dados. Se ele tentasse seduzir ou intimidar alguém, seria social e corpo. No caso, seriam 5 dados. Todo resultado 6 é um acerto. Então, eu ia jogar uma pilha de dados. Se eu tiver pelo menos um resultado 6, passei no teste. O resultado de 2 a 5, eles são falhas, mas podem ser transformados em acerto. No caso, gastando um ponto de estresse. O valor de estresse é a soma de mente e espírito. No caso, o Amon ele tem 13 de estresse. Então, por exemplo, caso ele tente intimidar um personagem, um inimigo, e ele falhe, né, ele jogue os 5 dados e falhe em todos, se pelo menos um dos dados tiver um valor entre 2 e 5, eu posso transformar ele num acerto
gastando um ponto de estresse, e o Amon ele passa no teste. Porém, caso eu zere os pontos de estresse, eu vou ter que rolar a tabela de estresse para ver o que aconteceu. Então, no caso, ele pode, por exemplo, quebrar a arma, desmaiar, atacar um aliado, entendeu? Digamos que o personagem ele tem um surto de estresse, ele se esforçou demais, e aí eu vou ter que estar lidando com as consequências. Os pontos de vida eles são calculados somando o valor de 5 mais corpo e espírito. E os pontos de magia são 5 mais o valor de mente e espírito. No caso, o Amon, ele tem 10 pontos de vida 10 e 8 pontos de magia. E 3 pontos de estresse, que seria só a soma de mente e espírito. Os 3 talentos iniciais, no caso ele começou com imobilizar, bruto e sobrevivente. Mas você pode estar escolhendo, né, outros talentos. E o equipamento, no caso ele tem uma lança que ela dá mais 4 de dano. E uma armadura leve que dá 4 de defesa. Em combate, se ele for atacar corpo a corpo, ele faria um teste de lutar. Então ele ia estar rolando corpo somado com combate. Né? Então ia ser um total de 6d6 que ele ia jogar. Para cada resultado 6 é um acerto que ele acertou no inimigo. Então cada golpe dele ia causar 4 de dano. 2 golpes iam causar 8 de dano. Então é assim que funciona a parte dos testes e rolagens do seu personagem. Eu vou passar agora as rolagens do inimigo. Então os monstros eles funcionam assim. Eles têm nas suas fichas a quantidade de ações, o dano que eles causam por ataque e quantos pontos de vida eles têm. Então, por exemplo, uma arpia, ela tem 2 ações, cada golpe dela causa 3 de dano e ela tem 5 de vida. Se eu for enfrentar uma arpia, no turno dela ela vai rolar 2d6. Para cada resultado par, é um golpe que eu tomei, e resultado ímpar é uma falha. No caso, o ataque dos inimigos é mais simples para estar realmente acertando. Ele só tem que tirar isso daí. Um resultado par ele acertou, um resultado ímpar ele errou. É mais simples para um inimigo te acertar do que você acabar acertando ele. Ah, mas isso é um pouco roubado, não acho legal, o inimigo tem 50% de chance de estar acertando. Isso é um inimigo, ele é uma máquina de matar. É mais fácil dele te acertar do que você acertar ele. Alguns inimigos têm habilidades especiais, por exemplo aqui a Lâmia. A habilidade especial dela é magia. Quando ele rola um D6, caso saia o resultado 6 em algum dos dados, ao invés de estar atacando, por exemplo a Lâmia que causa 5 pontos de dano, ela vai estar usando uma magia. Aí tem a lista de magias que ela pode estar usando, por exemplo, escuridão, flecha ácida, invisibilidade, encantar pessoa. Então vários inimigos têm essas habilidades especiais. O demônio da areia, por exemplo, ele tem a habilidade de sufocar. Então caso saia o valor 6, ele vai tentar sufocar o seu personagem. O combate ele é feito de forma bem simples. O seu personagem e o inimigo vão rolar a iniciativa, o valor maior começa atacando. Se você começar atacando, por exemplo, vamos usar aqui o Amon, enfrentando uma arpia. Caso ele vá fazer um ataque de corpo a corpo, ele vai somar corpo e combate para um teste de luta e jogar 6d6. Cada resultado 6 é um acerto. Caso ele não acerte, ele pode usar um ponto de estresse e ter o acerto garantido. O dano é causado direto nos pontos de vida do inimigo. No turno da arpia, ela ia rolar 2d6. Cada resultado par é um acerto. Então, caso ela acertasse os 2 golpes, ela ia dar 6 de dano no. Caso ela acertasse apenas um, 3 de dano. Se for um inimigo com habilidade especial, caso ele tenha um resultado 6, ele vai estar utilizando essa habilidade especial contra o nosso herói. Nós temos aqui inimigos simples, médios e difíceis. Alguns inimigos são bem mais poderosos. Por exemplo, o Wadzi, que é um tipo de vampiro zambalo, um tipo de vampiro africano. Ele tem 3 ações por turno, 2 golpes dele causam 3 de dano, ele ataca 2 vezes com as garras, e sua mordida causa 14 de dano. Ele tem 47 pontos de vida, e caso ele use habilidade especial, ele vai estar usando alguma dessas magias, como teia, ilusão, bola de fogo. E além disso, ele ainda regenera 5 pontos de vida. É um inimigo bem poderoso.
No caso, o Amon, ele tem 10 pontos de vida e a armadura dele defende 4 de dano. Então, por exemplo, numa luta contra esse Adze, o primeiro ataque do Adze ia causar 13 de dano. O Amon ia defender o valor de 4, então ele ia estar tomando 9 pontos de vida. O Amon é um personagem inicial e ele estaria sozinho nessa luta. Então ia ser bem difícil para ele conseguir vencer esse Adze. No sistema Delphos é bem aconselhável que você tenha aliados, sejam outros jogadores ou os aliados que você pode estar recrutando. Os aliados, eles são feitos só com 3 características: corpo, mente e espírito. Você pode estar criando o seu aliado do zero, distribuindo 6 pontos entre essas 3 características, e escolhendo seu equipamento inicial e seus 3 talentos, ou então pode estar usando aqui na lista rápida de personagens. Então é isso. Você viu que o sistema Delphos ele é bem simples para estar sendo jogado. Embora pareça tenha muita coisa aqui na tabela do herói, é bem simples de estar entendendo como que ela funciona e as jogadas também são bem intuitivas. Então é isso, falou!